Você é dono de uma casa de câmbio, pequena, modesta, num centro comercial em Culiacán, espremida entre uma farmácia e uma loja de celulares. 3 funcionários, um balcão de vidro à prova de balas que você comprou de segunda mão, uma placa de neon que diz Câmbio e Serviços Financeiros, com um S piscando porque você nunca se deu ao trabalho de consertá-la. Você troca dólares por reais, reais por dólares. Compra e vende moeda estrangeira com uma margem de 2%. É honesto, é entediante, é legal. Seu lucro líquido é de cerca de R$ 13.000 por mês. Você paga aluguel, folha de pagamento, contas de luz, água e gás, impostos e o que sobra é o suficiente para comer num restaurante decente às sextas-feiras. Essa é a sua vida. Até que um dia alguém entra com uma mala. Não é uma mala metafórica, é uma Samsonite preta de 4 rodas. Ele a coloca sobre o balcão como se fosse a coisa mais normal do mundo. Abre. Dentro, há maços de notas organizados com elásticos. Preciso trocar isso em dólares, ele diz. Você calcula de olho, uns R$ 220.000. Sua casa de câmbio movimenta isso em 2 semanas. O cara quer que você faça hoje. Não tenho essa quantia em dólares, você responde. O cara sorri. Não se preocupe. Traga amanhã. Deixa o dinheiro com você. Fica com 5% de comissão. 5% de R$ 220.000 são R$ 11.000. Quase um mês do seu lucro. Por uma transação. Seu cérebro faz a conta antes que sua moral possa intervir. Você aceita. Óbvio que aceita. Você se diz que não é ilegal cambiar divisas. Para isso, existe o seu negócio. Não pergunta de onde vem o dinheiro porque não quer saber. E porque em Culiacán, certas perguntas têm consequências que não vêm em formato de resposta verbal. Você consegue os dólares pelo seu fornecedor atacadista em Tijuana. Entrega. O cara vai embora satisfeito. Você fica com seus R$ 11.000. Dorme bem naquela noite. A negação é o melhor sonífero do mercado. Uma semana depois ele volta, dessa vez com 2 malas, o equivalente a R$ 500.000. Mesma dinâmica, comissão de 5%. São R$ 25.000 pelo seu serviço. Você aceita mais rápido do que na primeira vez. A segunda vez é sempre mais fácil. Na terceira, suas mãos nem tremem mais contando as notas. No primeiro mês, você processou quase R$ 2 milhões e embolsou R$ 100.000 em comissões, mais do que seu negócio legítimo gera em 6 meses. Seu contador nota os números e levanta uma sobrancelha. Você explica que conseguiu clientes corporativos de alto volume. Ele não insiste. Contadores em Sinaloa sabem quando parar de fazer perguntas. O cara das malas se chama Ramiro. Nunca te diz o sobrenome. Sempre chega em caminhonetes diferentes. Sempre com gente esperando lá fora. Ramiro é educado, pontual e fala como vendedor de seguros. Usa camisas polo e óculos escuros. Poderia ser gerente de uma concessionária, mas as cicatrizes nos nós dos dedos contam uma história diferente. Você não pergunta sobre as cicatrizes. Não pergunta nada. Seu trabalho é cambiar dinheiro. O trabalho dele é trazê-lo. A relação funciona porque os dois respeitam os limites. 3 meses depois, Ramiro te apresenta aos senhores. Ele não o chama de chefes, não o chama de patrões. Os senhores querem expandir a operação, precisam movimentar mais volume. Sua casa de câmbio é pequena demais. Eles propõem abrir 3 filiais, uma em Mazatlán, uma em Los Motes, uma em Hermosillo. Eles colocam o capital. Você coloca seu nome, sua licença, sua experiência. O lucro se divide 70-30. O 70 é deles, o 30 é seu, mas 30% de algo enorme é melhor que 100% de algo minúsculo. Você assina os papéis num cartório real, com um tabelião real que claramente já assinou documentos parecidos antes, porque nem lê o que está autenticando. As filiais abrem em 2 meses. Você tem funcionários novos, gente que Ramiro recomenda. São jovens, eficientes e nunca fazem perguntas.
Sua operação agora movimenta o equivalente a 8 milhões de reais por mês. As casas de câmbio são só a primeira camada, porque o dinheiro em espécie é o problema mais básico da lavagem. O difícil é colocá-lo no sistema financeiro formal, e para isso você precisa de criatividade. Você abre uma rede de salões de beleza, 6 unidades em diferentes cidades. O negócio perfeito para lavar dinheiro, transações pequenas, em dinheiro vivo, impossíveis de verificar. Como a Receita Federal vai saber quantos cortes de cabelo você realmente fez? Você declara que cada salão atende 200 clientes por dia. Na realidade, atendem 30. Os outros 170 são fantasmas que pagam com dinheiro do narcotráfico. Cada corte fictício lava R$ 90, multiplicado por 170 clientes fantasmas, por 6 salões, por 30 dias, são quase 28 milhões de reais mensais que entram no sistema bancário como receita legítima de um negócio de estética. Você paga impostos sobre isso. A Receita recebe sua parte e não faz perguntas. Todo mundo feliz, mas 28 milhões de reais não é suficiente. Eles sempre precisam movimentar mais. Sempre. Então, você descobre o mundo das empresas de fachada. Você cria pessoas jurídicas com nomes genéricos. Comercializadora do Norte Limitada. Distribuidora de Insumos Industriais S.A. Serviços integrados de consultoria empresarial. Cada empresa tem endereço fiscal num escritório virtual que custa R$ 600 por mês. Tem CNPJ. Tem certificados digitais. Emitem notas fiscais. São empresas perfeitamente constituídas que não produzem absolutamente nada. Seu único propósito é gerar notas fiscais falsas que justifiquem movimentações de dinheiro entre contas bancárias. A mecânica é simples e elegante. A Comercializadora do Norte vende 4 milhões de reais em materiais de construção para a distribuidora de insumos. A distribuidora vende 4 milhões de reais em serviços logísticos para serviços integrados. Serviços integrados paga 4 milhões de reais a uma empresa legítima por consultoria. O dinheiro passou por 3 empresas, gerou notas em cada etapa, pagou impostos e saiu do outro lado limpo como água de nascente. Tecnicamente, a Receita Federal deveria detectar que nenhuma dessas empresas tem funcionários, ativos físicos ou atividade real, mas a Receita tem 40 milhões de contribuintes e um orçamento que mal cobre as próprias licenças de software. É como pedir a um vigilante noturno que monitore 40 milhões de portas com uma lanterna pela metade. Sua vida muda. Você sai do apartamento modesto para uma casa em condomínio fechado com piscina. Dirige uma Hilux blindada que Ramiro te presenteou, como gesto simultâneo de confiança e lembrete. Seus filhos vão para escola particular bilíngue. Sua esposa tem cartões de crédito sem limite aparente. Férias em Cancún, em Búzios, em Fernando de Noronha. Tudo pago com dinheiro que, teoricamente, suas empresas legítimas geram. Mas os dois sabem a verdade. Ela não diz nada. Você não explica nada. O silêncio conjugal adquire uma nova dimensão quando o que você cala pode destruir sua família. O volume aumenta. Agora você gerencia uma rede de 15 empresas fantasma, 6 salões, 4 casas de câmbio, 3 revendas de carros usados e uma construtora que ergue casas reais com dinheiro irreal. A construtora é sua obra-prima. Você compra terrenos baratos em zonas de expansão urbana, constrói loteamentos completos. As casas são vendidas a compradores, que acabam sendo laranjas com históricos de crédito fabricados. Alguns compradores nem sabem que tem um imóvel no nome. Os pagamentos de financiamento são feitos por uma das suas empresas fantasma. No final, o dinheiro sujo comprou terreno, pagou materiais, pagou mão de obra e se converteu em imóveis legítimos. O cartel agora é dono de um loteamento inteiro na periferia da cidade, com praça, área de lazer infantil e guarita. A ironia
É que os narcos provavelmente são os melhores vizinhos. Ninguém mexe com aquele bairro. Você contrata um advogado tributarista, um cara brilhante que estudou na FGV e trabalhou 5 anos numa firma internacional. Sabe mover dinheiro entre jurisdições como um cirurgião maneja um bisturi. Cria estruturas corporativas em Delaware, no Panamá, nas Ilhas Cayman. Seu dinheiro viaja pelo mundo. Sai de Culiacán como pagamento de serviços de exportação. Chega ao Panamá como aporte de capital. Rebate para Delaware como empréstimo entre empresas. Volta ao Brasil como investimento estrangeiro direto. Quando aterrissa de volta, o dinheiro tem passaporte americano e credenciais internacionais. Já não é dinheiro do narcotráfico. É capital de investimento com pedigree corporativo. Seu advogado cobra R$ 90 mil mensais e vale cada centavo. É o melhor lavador de dinheiro que você já conheceu. E tem título de mestrado para provar. O COAF começa a fazer perguntas. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras detecta padrões suspeitos em algumas das suas contas. Não é uma investigação formal, só alertas automáticos, mas é suficiente para deixar Ramiro nervoso. Temos que esfriar as contas, ele diz. Significa fechar empresas, abrir novas, trocar laranjas, rotacionar contas bancárias. É um reset completo. Você leva 3 semanas para desmontar toda a estrutura e construir uma nova do zero. Novos nomes, novos CNPJs, novas contas em bancos diferentes. É exaustivo. É como mudar de casa toda vez que o vizinho espia pela janela. Você aprende as regras do sistema bancário como um médico aprende anatomia. Sabe que transações acima de R$ 50 mil geram comunicações automáticas, que depósitos em espécies superiores a R$ 50 mil ativam alertas no Banco Central, que os bancos têm algoritmos que detectam padrões repetitivos. Então, você fragmenta tudo, milhares de depósitos abaixo do limite em centenas de contas diferentes. Você usa pitufos, no Brasil chamam de laranjas, de operação. Pessoas que fazem pequenos depósitos no caixa em troca de uma comissão de R$ 150. Você tem um exército deles. Universitários, donas de casa, aposentados, gente que precisa de uma grana extra e não pergunta por que está depositando R$ 2.400 numa conta que não é deles. É exploração disfarçada de bico. Um dia, Ramiro te diz que os senhores estão impressionados. Eles querem que você gerencie toda a operação financeira da praça. Estamos falando de R$ 140 milhões por mês. Te dão um título informal, o contador. Não porque você seja contador, porque você é quem conta. Suas responsabilidades agora incluem folha de pagamento de policiais comprados, pagamentos a funcionários municipais e estaduais, investimentos em imóveis, administração de fazendas de gado que funcionam como fachadas e a distribuição de lucros para os acionistas. Você é o CFO do crime organizado. Seu escritório é o banco traseiro de diferentes caminhonetes blindadas. A violência que antes era abstrata se torna concreta. Um laranja fala demais numa bebedeira. Desaparece. Um dos seus salões é atacado por uma organização rival. Eles ateiam fogo com as funcionárias dentro. 2 mortas. Eram meninas jovens que só cortavam cabelo de verdade entre os cortes fantasmas. A morte delas é culpa sua direta, mas você não consegue processar isso. Não pode ir ao velório sem levantar suspeitas. Você manda flores anônimas e R$ 30 mil para cada família, como se dinheiro lavasse sangue, como se flores substituíssem filhas. Sua saúde se deteriora. Você não dorme. Quando dorme, sonha com números, colunas infinitas de transações que se movem como cobras por planilhas intermináveis. Você desenvolve um tique nervoso no olho esquerdo que nada resolve. Sua pressão arterial está nas alturas. O médico diz que você precisa reduzir o estresse. Você tem vontade de rir, mas se contém. Toma clonazepam para a ansiedade e uísque para todo o resto. A combinação te mantém funcional, mas vazio.
como um robô que processa ordens sem questionar sua programação. Sua esposa diz que você precisa de férias. Você acha que precisa de um exorcismo, ou de um passaporte novo e uma passagem sem volta para qualquer país sem tratado de extradição. De preferência, um com praia, porque se vai viver fugindo, que pelo menos haja vista para o mar. O governo muda, novo presidente, nova política de segurança, novos discursos sobre combate à corrupção financeira que soam convincentes nas coletivas de manhã. O COAF intensifica operações com apoio técnico americano. Começam a congelar contas de empresas fantasma em todo o país. Caem redes em São Paulo, no Rio, no Paraná. 3 das suas empresas são varridas na primeira onda. 8 milhões de reais congelados de um dia para o outro, sem aviso, sem processo prévio. Só uma notificação do banco dizendo que sua conta foi bloqueada por ordem de autoridade competente. Ramiro está furioso. Os senhores querem explicações. Você explica que é uma operação massiva em nível nacional, que não foi direcionada especificamente a vocês, que o dinheiro pode ser recuperado via mandado de segurança e que seu advogado já está trabalhando nisso. Seu advogado trabalha dia e noite. Consegue desbloquear 5,8 milhões de reais. Os outros 2,2 milhões de reais se perdem. É a primeira vez que você perde dinheiro dos senhores. Você reza para que seja a última. Não é. 6 meses depois, a DEA publica um relatório sobre redes de lavagem de dinheiro no noroeste do México. Não mencionam seu nome, mas descrevem operações idênticas às suas. A estrutura de empresas fantasma, os salões de beleza, as construtoras, os pitufos. É como se alguém tivesse copiado seu modelo de negócio e jogado num PDF do governo americano. Alguém está falando, alguém próximo. A paranoia se torna seu estado natural. Você vasculha os celulares dos seus funcionários, troca as senhas de todas as contas, demite 3 pessoas por suspeitas sem fundamento. Ramiro manda você se acalmar. A pressão é normal, ele diz. Faz parte do negócio. Mas os olhos dele dizem outra coisa. Os olhos dele dizem que ele também está com medo. E se Ramiro está com medo, você deveria estar apavorado. Seu filho mais velho faz 15 anos. Quer uma festa grande, com DJ, com salão, com 100 convidados. Você dá tudo o que ele pede. A festa custa 120 mil reais. Os convidados são famílias normais, colegas de escola do seu filho, vizinhos do condomínio. Nenhum sabe que a comida que estão comendo, a música que estão dançando e o salão onde estão comemorando foram pagos com dinheiro que passou por 47 empresas fantasma antes de chegar na sua conta. Seu filho apaga as velas. Faz um pedido. Você deseja poder voltar 5 anos atrás e dizer não para o primeiro cara com a mala Samsonite. A queda começa de forma silenciosa. Uma segunda-feira normal. Seu advogado não atende o telefone. Terça. Também não. Na quarta, você descobre que ele saiu do país. Levou 3,6 milhões de reais e toda a documentação das estruturas offshore. O cara que desenhou sua rede de proteção acabou de usar essa mesma rede para desaparecer. Você não pode denunciá-lo sem se denunciar. Não pode procurá-lo sem expor a operação. Só pode absorver o prejuízo e rezar para que ele não esteja vendendo informação em troca de imunidade em alguma embaixada americana. Os senhores não recebem bem a notícia. A perda do advogado significa que alguém lá fora tem um mapa completo de toda a operação financeira. É como se sua senha mais importante estivesse flutuando na internet. Ramiro te visita pessoalmente. Os senhores querem garantias, ele diz. Garantias significa que você precisa provar que ainda é útil e confiável. Eles te dão uma prova. Movimentar 58 milhões de reais em 2 semanas por canais completamente novos, sem usar nenhuma estrutura existente. Do zero. Você consegue. Não pergunte como. Você usa contatos na fronteira para comprar dólares no mercado negro em Tijuana. Compra ouro em joalherias de Guadalajara.
e exporta para os Estados Unidos, declarando como artesanato mexicano decorativo. Abre contas em aplicativos de fintechs com menos controles que os bancos tradicionais e que verificam sua identidade com uma selfie e um documento que bem poderia ser falso. Compra criptomoedas em caixas eletrônicos com limites absurdamente altos em shoppings onde ninguém pede identificação adicional e as vende em exchanges internacionais que operam em jurisdições onde a regulação financeira é mais sugestão do que obrigação. Abre contas em corretoras no nome de laranjas e compra ações de empresas voláteis que vende no dia seguinte, gerando ganhos de capital, que justificam a origem do dinheiro. É improvisado, caótico e deixa mais rastros do que você gostaria, mas funciona. Os 58 milhões de reais chegam ao destino. Os senhores estão satisfeitos. Por enquanto, seu casamento não sobrevive. Sua esposa não aguenta mais os telefones tocando às 3 da manhã, as caminhonetes estacionadas na frente de casa, seu olhar perdido quando você vê notícias de operações policiais. Um dia, ela faz as malas e leva as crianças para a casa da mãe dela em Porto Alegre. Quando você largar isso, a gente conversa, ela diz. Mas os dois sabem que não tem como largar isso. Você não se divorcia porque o divórcio implicaria dividir bens. E dividir bens implicaria explicar de onde vieram. Então ficam num limbo legal que é a metáfora perfeita de toda a sua vida. Dia ordinário. Você está numa das casas de câmbio revisando relatórios quando entram 4 agentes da Polícia Federal com coletes e um mandado judicial. Te algemam contra o balcão. Confiscam computadores, HDs, documentos. Seus funcionários são detidos. Seu rosto fica gravado nas câmeras de segurança do shopping. Até amanhã você estará nas notícias. Até o meio-dia sua mãe vai ver sua foto no Facebook ao lado das palavras lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Ministério Público apresenta as acusações: lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal, operações com recursos de origem ilícita. O inquérito tem 3.000 páginas. Fotos de vigilância, transcrições de ligações, extratos bancários, movimentações financeiras, tudo. Eles estavam te observando há 14 meses. Cada depósito, cada transferência, cada empresa fantasma, cada laranja. Enquanto você achava que era invisível, eles construíam seu processo com a paciência de um relojoeiro suíço. Seu advogado te apresenta as opções: colaborar ou enfrentar julgamento. Se colaborar, negocia pena reduzida. Se não, são 20 a 40 anos. Mas colaborar significa dar nomes. E dar nomes significa que seus filhos vão crescer sem pai por razões diferentes da prisão. Ramiro te manda um recado por um intermediário. Sabemos que você é forte. A família está bem. Confie. É uma promessa e uma ameaça na mesma frase. Sua primeira noite no presídio. A cela cheira a umidade e a destino. O colchão é uma placa de espuma que absorveu os pesadelos de 100 detentos anteriores. Você divide o espaço com um cara que vendia droga no varejo e que te olha com uma mistura de respeito e nojo quando descobre quem você é. Para ele, você é pior do que qualquer pistoleiro, porque pistoleiros pelo menos mostram a cara. Você escondeu a violência atrás de planilhas e notas fiscais. Você lavou o dinheiro que comprou as balas que mataram gente que você nunca vai conhecer. Sem você, era só papel sujo em malas Samsonite. Com o seu trabalho, virou casas, carros, festas de debutante e contas bancárias gerando juros compostos. Você tem 43 anos. Se tudo correr bem, vai sair aos 58. Seu filho mais velho terá 30. Sua filha mais nova não vai lembrar de você. Sua esposa vai ter refeito a vida. Tudo o que você construiu vai ter evaporado como o dinheiro que você lavou. Passou pelas suas mãos sem que nada fosse realmente seu. O pior não é a prisão. O pior é saber que lá fora alguém já aceitou a primeira mala. Já está fazendo as contas com a mesma ganância inocente que você tinha. Porque o sistema não parou em você.
Você era um componente substituível numa máquina que nunca para. Sua cela é o ferro velho onde terminam as peças que já não servem. Isso é o que você é. Um contador que não contava em terminar contando dias numa cela de 2 metros por 3. Um pai que deu tudo para seus filhos, exceto a possibilidade de dizer seu sobrenome sem que alguém abaixe o olhar. Você se lembra daquela mala Samsonite preta? 220 mil reais. 11 mil reais miseráveis pelos quais você vendeu tudo o que você era. E o mais cruel, se pudesse voltar, uma parte de você sabe que aceitaria de novo. Não é que você seja mau, é que você era pobre, ambicioso e alguém colocou o dinheiro certo na hora certa na sua frente. E isso foi suficiente.